Olá pessoal, mais uma aula digital nossa. Hoje, frente 1, módulo 11, ok? Este módulo ele trata dos principais movimentos de emancipação que ocorreram no Brasil durante o período colonial, os movimentos, as primeiras tentativas de independência. Só que antes de nós entrarmos, nós temos que voltar um pouquinho, como sempre faço. Nós não podemos esquecer que durante o século XVIII foi um século muito intenso. Muito intenso, por quê? Por causa das manifestações do iluminismo. O movimento iluminista surgiu no finalzinho do 17, começo do 18, com um movimento teórico, um movimento de ideias, ok? E estas ideias, elas representavam os interesses da burguesia, e acabaram se espalhando por todo o mundo ocidental. O nosso mundo hoje é reflexo do movimento iluminista. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, tolerância religiosa, direito de ir e vir, direito de propriedade, o racionalismo, certo? Esses são os principais pontos de inflexão do iluminismo, divulgado pelos filósofos, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, que vocês já tiveram chance de estudar. O Brasil, mesmo colônia, ele não está alheio a esse movimento. Isso está acontecendo e está reverberando aqui, atingindo. Então, esses movimentos de emancipação tiveram grandes influências externas. Acontecimentos lá de fora influenciaram aqui. Repito, o iluminismo foi um movimento teórico. A Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, qual era a ideia? Se eles conseguiram, nós conseguimos também. A Revolução Industrial está alterando toda a estrutura econômica, ok? Então, de novo, o Brasil, durante o século XVIII, ele conheceu vários movimentos de emancipação, tentativas de independência. Esses movimentos tiveram uma forte influência externa, certo? Uma forte influência externa, veio de fora. Agora, quais são os movimentos? Nós temos destaque para dois grandes movimentos. O primeiro é a Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, certo? Que ocorreu em 1789. Olha que interessante, gente. 1789 também é o ano da Revolução Francesa. Então, eu vou fazer um esqueminha para ficar bem fácil para vocês. Primeiro, quem participou? Os participantes, os membros do movimento. Grandes mineradores. O minerador aí, gente, é o proprietário da mina, é o dono da mina de ouro. Grandes mineradores, grandes proprietários de terras, comerciantes, intelectuais. Quem são os intelectuais? Jornalistas, filósofos, escritores, membros do clero, aliás, até do alto clero, militares. Bom, perceberam a composição? Vocês devem ter reparado que não tem ninguém simplesinho, humildezinho, não. Então, a primeira afirmação, pela participação desses membros, é que a Conjuração Mineira foi um movimento extremamente elitista, de elite. Então, nós sabemos quem participou. Motivos. Por que teve? Por que aconteceu? Por causa da política de excesso fiscalista. Portugal está quebrado, está precisando de dinheiro. Então, ele quer a última moedinha. Né? O exagero na cobrança dos impostos. Certo? Aliás, o imposto tinha até nome, que era derrama, nós já vimos na mineração. Certo? A ameaça de cobrança da derrama, esse exagero dos impostos, vai motivar o movimento. E o objetivo? O que eles querem? O principal objetivo é a independência, óbvio, é a emancipação. Só com um detalhe, só de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. O projeto inicial era Minas Gerais e Rio de Janeiro. Lógico, como não pegava bem dizer isso, eles falavam, não, pessoal, primeiro nós vamos fazer a independência de Minas e do Rio, depois nós vamos fazer todo o Brasil. Na verdade, nada a ver, gente. Eles não queriam regiões pobres. Por exemplo, São Paulo era a região mais pobre do Brasil, não quer esse pessoal junto. Agora, nós sabemos que a Inconfidência Mineira ela não teve sucesso. E por que ela fracassou? Os principais motivos que levaram ao fracasso, primeiro, precária, péssima organização, não virava nada. Gente, eles gastaram reuniões para discutir qual seria a bandeira, qual seria o hino do novo país, onde seria a capital. Conversas
atitudes que poderiam ser decididas depois da independência. Segundo, eles não queriam a participação do povão. Como é um movimento elitista, eu não quero que o povo participe. Povão. E muito menos ainda os escravos. Muito menos ainda os escravos. Então, ó, isolamento geográfico, isolamento popular, precária organização. Certo? Todo esse conjunto de coisas acabou o quê? Forçando o movimento a ser delatado. Gente que participava da conjuração acabou delatando, entregando, certo? Ficou fácil para o governo reprimir. Todos os membros da conjuração, depois de dedado, entregou, X9, foram presos condenados à morte. Só que eu já disse que é um movimento elitista, o pessoal tem dinheiro, bons advogados, tem amigos influentes, amigo de fulano, amigo de Beltrano. Tanto que aconteceu o quê? A maior parte das penas foi comutada, perdoada. Mas também não podia passar em branco. Então, quem vai morrer? O menos importante. Aquele que não tem grandes amigos, não tem dinheiro. Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, que foi executado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, na capital. A pena era o enforcamento. Depois de enforcado, ele foi esquartejado, desmembrado, seu corpo salgado e cada membro enviado para uma região do país. A cabeça foi para Ouro Preto, certo? Então, olha só, gente, que interessante para concluir. O movimento de independência mais famoso do Brasil, a Conjuração Mineira, não deu um tiro. Não teve um tiro, empurra, nada. Como o movimento foi precariamente organizado e depois dedaram ele, o governo conseguiu controlar. Beleza? O segundo movimento que nós vamos ver é a Conjuração Baiana, que aconteceu em 1798. A Conjuração Baiana, certo? Também chamada, pessoal, de Revolta dos Alfaiates. Revolta dos Alfaiates. Olha bem, participantes, vou fazer aquele mesmo esqueminha. Quem que participava? Grandes fazendeiros, comerciantes, militares, membros do clero, intelectuais também participavam. Motivo, por quê? A situação econômica da Bahia era extremamente precária, principalmente Salvador. Porque Salvador havia perdido o posto de capital para o Rio de Janeiro. Então, quando o governo foi embora de Salvador, ela deixou de ser a capital do Brasil, a cidade entrou em crise. Certa cidade entrou em crise. O açúcar não ia bem, que era o principal produto da Bahia. Então, uma crise econômica muito forte, muito forte. Lembrando que, além destes participantes, na Bahia nós tivemos um up. Além de fazendeiros, comerciantes, militares, intelectual, teve um forte apoio popular. Na Bahia, o povão apoiou o movimento, principalmente os negros e mestiços. Negros e mestiços participaram. Então, tá vendo? Enquanto nós temos a Conjuração Mineira elitista, a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, teve super participação popular. E o objetivo deles? Simples. A independência do Brasil. Eu não quero só da Bahia, eu quero tudo, todo mundo junto, o território inteiro. Independência do Brasil e, mais além, a UAP. Eles defendiam que, após a independência, o Brasil tivesse um governo que garantisse a igualdade social e racial a todos. Gente, falar isso, igualdade social e racial hoje, é a coisa mais comum. Falar isso no século XVIII é uma coisa de vanguarda. Eu quero ter um governo que garanta a igualdade social e racial. Só que para ter essa igualdade, tinha que abolir a escravidão. Como é que todo mundo vai ser igual se tem escravos? Um dos objetivos também era abolir a escravidão. Nesse momento, quando o assunto abolir a escravidão surge, a elite, fazendeiros, comerciantes, eles abandonam o movimento. Não, isso aí não. Aí está muito radical. Eles abandonando, a elite baiana abandonando, fica fácil para quem? Para o governo reprimir. Para o governo reprimir. O governador da Bahia era o Conde dos Arcos, ele era parente do rei de Portugal. Gente, ele liderou o massacre. A repressão na Bahia, em Salvador, foi super, ultra, mega violenta. Por exemplo, lá em Minas, nós tivemos quantos executados? Tiradentes. Só um. Porque era o pobre que não tinha nenhuma amizade. E aqui, centenas.
centenas de pessoas foram executadas. Centenas de pessoas foram executadas. Por quê? Porque eram pretos e pobres. Por isso que a repressão foi super violenta. Pretos e pobres. Então, gente, para concluir, esses dois movimentos de emancipação, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana. A Conjuração Mineira é o movimento independente mais famoso, a figura do Tiradentes. Mas o mais importante foi a Conjuração Baiana ao redor dos alfaiates, porque ela teve uma super participação popular e eles planejavam grandes mudanças para o Brasil. Ambas foram sufocadas, né? A nossa independência ainda tem que esperar o 7 de setembro, as margens do Ipiranga. Galerinha, valeu, até o nosso próximo encontro.